Olá, tudo bem? Você está no canal BDJ, eu sou o Renato e hoje nós vamos continuar o assunto da semana passada, onde nós começamos a estudar acerca da hipótese documentária, que foi algo que eles observaram a partir da análise de Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. Começamos a ver o pano de fundo, né, a semana passada, e nessa semana nós vamos pegar alguns pontos específicos na Bíblia, na Palavra de Deus, onde eles apontam para poder alegar que era impossível Moisés ser escrito. Então nós vamos, a partir desse ponto, começar a estudar a palavra, vamos ver cada ponto, né, ou alguns desses pontos que eles alegaram ali, e depois nós vamos entrar também com a nossa resposta, por que que não procede e por que que nós acreditamos na autoria de Moisés acerca da palavra, da palavra de Deus, o Pentateuco ali, tá? Então deixa o seu like, poder estar fortalecendo o canal, se inscreva se você não for inscrito, ative o sininho das notificações, que você está vendo que nós estamos trazendo muito assunto bacana aqui. Nós estamos fazendo um estudo completo da Bíblia. Você vai ter aqui realmente informação completa acerca da palavra de Deus, porque nós aprendemos que estudar a palavra de Deus não é você ignorar o que tem sido colocado lá fora com medo de ferir a Bíblia. Não, a Bíblia não precisa disso. Então nós temos que estudar, conhecer os conceitos que tem e através da Bíblia nós vemos resposta para essas coisas aí. Tá bom? Então, se você não se inscrever, não ativar o sininho, quando sair, às vezes, uma continuação aqui, algum assunto que pode chamar a atenção, você não vai ver, tá? E também diga para os seus amigos. Muitas pessoas têm vontade de estudar mais a fundo a palavra de Deus, muitas pessoas têm vontade de conhecer mais coisas sobre a Bíblia e não têm oportunidade. Às vezes, para você fazer, você tem que estar numa faculdade, você tem que estar estudando, pagando, às vezes a pessoa não tem tempo ou não tem dinheiro para fazer, então indique para eles, tá? Para que eles possam estar fazendo isso aqui também, tá? Então agora eu vou levar vocês lá para o quadro, né? E no quadro nós vamos dar continuidade onde nós paramos semana passada, vendo na palavra de Deus. Pega a sua Bíblia para você acompanhar comigo, tá? E vamos lá. Muito bem, então vamos continuando aqui, olha, alguns pontos onde abordados pela hipótese documentária. Então, algumas coisas que eles abordam ali, que eles entendem que não seria da autoria de Moisés. Primeiro, as mudanças do nome de Deus, primeiro Elohim e depois para o tetragrama, tá? E eles alegam que se fosse o mesmo autor escrevendo, então não teria o porquê de você ter essa mudança brusca de nome, a menos que você tivesse uma justificativa razoável porque fez. Mas quando você lê a Bíblia aqui, você não vê uma justificativa. Você simplesmente abre a Bíblia aqui e está assim, olha, eu estou lendo capítulo 1, versículo 7. E fez Deus a expansão. Versículo 8. E chamou Deus a expansão. Aí você já termina, quando você entra para o capítulo 2, já começa. Essa é a agenda dos céus e da terra, quando foram criados, que o Senhor Deus fez. Ou seja, não tem uma explicação, né? Outro ponto abordado por eles é a história da criação se repete, contada de outro jeito. Existem dois relatos da criação, né? Então, quando você abre aqui o primeiro Gênesis capítulo 1, versículo 1, você tem um relato da criação, certo? Você começa aqui mostrando o relato da criação. Ó, no princípio criou Deus os céus e a terra sem forma vazia. Quando você abre Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 4, parece que só se repete. Para que está repetindo? Por que tem que contar tudo de novo? Já contou, num capítulo anterior já se contou essa história. Olha aqui, ó, Gênesis capítulo 2, versículo 4. Essas são as origens do céu e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Vê se não parece com o capítulo 1, né? Vamos lá no capítulo 1. Ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. Tá vendo? Parece que está se repetindo a mesma coisa. Outro relato aqui é Abraão. Abraão mentindo para Faraó. Você tem um relato de Abraão mentindo para Faraó por causa da sua esposa, Sara.
E depois você tem um relato de Abraão metido para Abimeleque, que era o rei dos filisteus, que é um relato muito parecido com o que acontece com Faraó. Então muitos acreditam o seguinte, que a história é a mesma, né? Só que, porém, um autor, quando ele vai escrever, ele fala que o ocorrido foi com Faraó, e o outro diz que o ocorrido foi com Abimeleque, tá bom? Vamos continuar. Mais diferenças que eles apontam. Essas diferenças, elas estão mais específicas no capítulo 1. Eu peguei isso aqui, porque capítulo 1 e 2? Porque é onde nós estamos estudando, né? Nós estamos ainda em Gênesis capítulo 1, passando para o capítulo 2. A gente ainda não abordou a criação do homem, nós não tratamos do jardim do Éden, né? Então, como nós estamos aqui, eu vou dar uma ênfase aqui primeiro. Depois a gente vai ver os outros assuntos, né? Então, algumas diferenças que eles apontam entre Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Então, vamos lá. Segundo eles, olha aí, acompanhe comigo na tela aí do quadro, ó. O homem e mulher no capítulo 1, no primeiro relato da criação, eles são criados ao mesmo tempo. Então, se você pegar, vamos pegar lá Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26, tá aqui assim, ó. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move. E Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Macho e fêmea os criou. Tá vendo? Então parece, a ideia aqui é que Deus fez os dois ao mesmo tempo. Né? Ó, e Deus fez o homem, macho e fêmea os criou. Parece que fez ao mesmo tempo. Agora, quando você vai ler esse mesmo relato da criação, que é repetido em Gênesis capítulo 2, lá primeiro Deus faz o homem, para depois Deus fazer a mulher. Né? Deus faz o homem, né, do pó da terra, e depois da costela do homem, ou do lado do homem, Deus retira ali um osso e vai criar a mulher. Então parece que tem uma diferença. Qual que é o próximo ponto aqui, ó? Deus cria, no primeiro relato da criação, Deus cria todas as coisas na terra, vegetação, animais, enfim. E depois ele vai criar o homem. Então quando você vai ler o relato da criação, você vê que Deus ele cria o céu, a terra, aí a partir do versículo 5, Deus começa, versículo 6, disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. Aí depois, versículo 7, Deus faz a separação das águas e começa a colocar, povoar a terra, a vegetação, os animais, e lá no finalzinho é que Deus vai criar o homem. Já no capítulo 2, o homem é criado primeiro. Como assim, irmão Renato? Vamos ver lá no capítulo 2, ó. Esta é a Gênesis, estou lendo versículo 4, capítulo 2, versículo 4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover na terra, e não havia homem para lavrar a terra. E aí, versículo 7, e formou Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Ou seja, dá a entender que aqui agora Deus fez primeiro o homem, para depois nos fazer a vegetação. Tá? Outro ponto que eles vão colocar, Deus descansa no sétimo dia. Ou seja, quando você lê o capítulo 1, ele vai terminar com versículo 31. E viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que tudo era muito bom. Foi tarde de manhã o dia sexto, e assim os céus e a terra e todo o seu exército foram criados. E havendo Deus acabado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou,
porque nele descansou de toda a sua obra, que o Senhor Deus criara, o Senhor Deus fizera. Ou seja, aqui, no primeiro relato, Deus descansa no sétimo dia. Aí quando você vai ler o segundo relato, está aqui, olha, além de não mencionar que ainda existe a proibição, além de não mencionar, aqui ainda existe a proibição quanto à árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, parece que esse relato da criação, ele esqueceu de mencionar isso. Né? E além dele não mencionar isso, ele ainda mostra uma proibição, algo que não tinha mostrado no capítulo 1. Mas tem mais, vamos lá, ó. No primeiro capítulo, no primeiro relato, o homem, ele tem um domínio sobre toda a criação de Deus. E já no segundo relato, o homem não tem domínio sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, quando você lê o primeiro relato, eu tenho ali versículo 1:26, assim, olha, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move na terra. Então, assim, domine sobre tudo. Aí, quando você lê o capítulo 2, não fala sobre isso. Fala que sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não podia comer. Então, parece que há uma diferença aí. Pois é. Como, então, nós podemos resolver isso? Como que nós podemos explicar, de alguma forma, que realmente Moisés escreveu o livro do Gênesis e dos 5 livros? Como que nós podemos explicar dentro da Bíblia que essa teoria da brecha, estou com a teoria da brecha na cabeça, que essa hipótese documentária não tem sentido, né, e que foi realmente Moisés, mesmo com essas aparentes discrepâncias aí, com essas aparentes erros que aparecem aí, né? Então, uma das ferramentas que podemos usar para resolver essa questão é examinando os contos literários da época. Contos, inclusive, escritos antes da Bíblia. Então, aqui eu já vou entrar num ponto que talvez você nunca tinha ouvido falar. Tá? Existe contos da história da criação que foram escritos alguns 1000 anos antes da Bíblia, ou quase 1000 anos antes da Bíblia ser escrita. Já havia contos, já havia relatos, obras literárias acerca da criação. Tá bom? Então, quando a gente começa a examinar esses contos, essas obras literárias, nós conseguimos encontrar dentro dessas obras literárias algumas coisas que podem nos ajudar a entender por que a Bíblia está escrita dessa forma. Parece que ela escreveu um relato e aqui na frente está escrevendo de novo. Eu não vou entrar na questão dos relatos em si, das histórias da criação, porque vai ser nosso próximo assunto. Tá? Assim que a gente terminar a hipótese do comentário, nós vamos ver sobre esses relatos da criação. Então nós não vamos entrar nesse detalhe agora. Eu só quero que você entenda a questão da literatura da época que existia. Eu vou mostrar para vocês algumas literaturas aqui. Então eu tenho aqui na tela, você pode ver aí o relato de Enki e Nanar. Tá? Enki e Nanar. Esse relato é um conto sumeriano, tá? Aqui, ó. É um conto sumeriano e ele conta a história da criação. Escrito, inclusive, antes da Bíblia. Antes da Bíblia ser escrita, já existia esse escrito na Suméria, contando como que o mundo começou. Nesse relato, os Igigi, eles que são deuses menores, tá? Eles reclamam com Nana sobre seus trabalhos que são sobrecarregados. Esta, por sua vez, orienta Enki a criar os seres humanos que são feitos a partir da argila amassada e colocada no útero da deusa que dá luz aos seres humanos. Olha que interessante. Esse conto é um conto sumeriano.
eles acreditavam assim, para eles assim foram feitos os seres humanos, né? E mostra que os deuses menores, que eram deuses que realizavam os trabalhos ali mais pesados, eles vão até a deusa Naná, ou Nanar, depende da pronúncia, porque esses deuses sumerianos, são encontrados às vezes contando o mesmo Deus com um nome diferente. Então a pronúncia... Então o que acontece? Este conto, ele é contado o seguinte, em duas etapas. Este relato da criação sumeriana, ele é apresentado ali em todas duas etapas. Primeiro, ele mostra a criação sendo feita de uma forma resumida, tá? E na sequência, ele vai mostrar detalhes do que aconteceu ali naquela primeira parte. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê isso também na Bíblia. A Bíblia, nós temos que entender que a Bíblia ela foi escrita numa época em que o papel era muito caro, em que nem todo mundo tinha acesso à escrita, em que principalmente a maioria das pessoas não sabiam nem ler e escrever. Então a Bíblia ela era feita principalmente na época para quê? Para que uma pessoa lesse e as outras pessoas ouvissem, né, aquilo que estava sendo lido. Inclusive na Bíblia eu vou encontrar relato disso. Vamos conferir isso na Bíblia? Abra comigo, abra aí na sua Bíblia, olha que interessante. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Olha que interessante. Vamos ler o versículo 1 até o versículo 3. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao 3. Está assim, olha. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e que pelo seu Espírito as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou as palavras de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tinha visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Algumas traduções da Bíblia, elas mudaram isso aqui. Em algumas traduções, talvez você pode estar lendo comigo e pode estar lendo em alguma outra tradução, e na sua tradução está assim, olha, bem-aventurados os que leem e os que ouvem, né? Mas nessa tradução que está, se a sua tradução está bem-aventurados os que leem e os que ouvem, está errado. No original é como está escrito aqui na minha tradução, ó. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras. Por quê? Porque não era comum todo mundo ter. Hoje você tem a Bíblia no seu celular, no seu smartphone, você tem a palavra de Deus. Você pode estar dentro do ônibus indo trabalhar e tranquilamente você pode acessar ali o aplicativo da Bíblia e ainda comparar várias versões da palavra de Deus. Naquela época não era assim. Poucas pessoas sabiam ler, poucas pessoas sabiam escrever. E muitos sabiam ler e escrever, mas não tinham dinheiro para poder comprar muito material, que era muito caro. Então era muito comum que tinha um rolo, né, onde se escrevia parte da Bíblia, e esse rolo ele era lido numa sinagoga, ou ele era lido em um evento, e as pessoas elas iam ali, participavam naquela reunião onde era lido aquilo, e elas guardavam aquilo na sua mente. Então, para que aquelas palavras que tinha a incumbência de fixar na mente do outro fosse uma forma didática, tinha vários recursos. Um dos recursos, por exemplo, era a poesia, mas que nós vamos falar disso mais à frente. Mas um outro recurso era exatamente essa forma literária de contar a história resumida e depois contar a história em detalhes. Porque quando você resumia a história e depois você contava detalhes da história, você ajudava as pessoas a fixar na mente aquilo que estava sendo contado. Era como se você contasse um resumo da história.
E aquilo que fosse importante, você contava detalhado depois. Então, o segundo detalhe, o detalhamento, é como se fosse a caneta marca-texto que a gente tem hoje. Tá? É como se hoje você assistisse um trailer de um filme. Né? Então, a pessoa vai lançar um filme hoje, o que ela faz? Ela lança um trailer, aquele trailer às vezes tem 2 minutos de duração. E você olha o trailer, você tem uma noção do que aconteceu. E aquilo às vezes te aguça a sua curiosidade para você assistir o filme, não é? Mas quando você vê o filme, você vê que o filme tem muito mais detalhes do que você viu no trailer. Às vezes no trailer você é só tiro e explosões, mas no filme tem muito mais história do que no trailer. Às vezes no filme, no trailer, melhor dizendo, aquele que parecia ser o mocinho, quando você vê no filme de verdade, ele é o vilão. Porque o filme, ele contou mais detalhes, mas no trailer ele trouxe um resumo para você do que você vai ver no filme. Então os relatos da criação, esse relato, por exemplo, de Enki, Nanar, ele contava a história da criação assim. Ele contava o resumo e depois, em um segundo momento, ele contava detalhes do resumo. Isso era uma literatura comum na época de Moisés. Tá? Isso era comum. Vamos ver outro aqui? Aqui a gente tem, ó, do lado aqui, deixa eu até colocar minha fotinha de lado. Ó, essa foto que você vê aqui são tabletes cuneiformes, tá? Tabletes cuneiformes. Esses risquinhos aqui, olha, não é simplesmente risco, isso aqui são letras cuneiformes, tá? Então, através de juntar esses tabletes aqui, o pessoal descobriu, tá? Mais uma história aqui. Aqui é um conto chamado de Épico do Atrahasis. Atrahasis. É um conto babilônico. Nesse conto, Enlil, ele tem deuses menores que fazem o seu trabalho aqui na Terra. Esses deuses, num dado momento, eles se rebelaram e se recusaram a trabalhar. Em que sugere a Enlil, né, que fizesse humanos para realizar o trabalho dos escravos, dos deuses menores, dos Igigi, né? Mami aqui não é mamãe não, mas na verdade, Mami, essa deusa babilônica, daí é que originou a palavra mamãe que a gente tem hoje. Tá? A raiz dela aí. Mas esse Mami aqui é uma deusa. Mami, a deusa mãe, ela modela então os humanos da argila, banhada no sangue de um deus morto, o Gestu. Tá vendo? Desse conto também, ele é relatado em 2 etapas. Então, ou seja, no conto do Atrahasis, que ele não aparece aqui, mas mais à frente vai aparecer, ele conta a história exatamente da criação. E ele conta que os deuses menores trabalhavam, os deuses menores se rebelaram contra o trabalho. No conto, Enlil, ele é orientado por Enki, que era um outro deus, a não punir aqueles deuses, a não matá-los, mas que Enlil fizesse seres humanos para substituir os Igigi, né? Ou aqueles deuses menores. Enlil, então, ele, através dessas orientações, vai até Mami, que resolve modelar do barro, através do sangue extraído de um deus morto, os seres humanos. Olha que interessante. Esse conto também ele é contado em 2 etapas. Então, por que eu estou mostrando esses contos para vocês? Lembrando que depois eu vou explicar a relação disso com a Bíblia. O nosso recorte hoje não é falar desses contos da criação. Eu estou trazendo os contos da criação para mostrar para vocês que a Bíblia ela estava dentro de um contexto, dentro de um contexto didático da época, tá? Didático da época, que era contado em 2 relatos. Outros pontos que temos também é os costumes egípcios, tá? Os primeiros leitores de Moisés, eles eram hebreus saídos do Egito. Ou seja, eles estavam acostumados com a cultura, com a forma de ensino do Egito. E essa forma de como contar o relato resumido e depois ampliar os relatos,
estavam ali. Então imagina você, vamos pegar aqui um japonês, né? A pessoa, às vezes, ela os seus descendentes vieram do Japão, ela tem sobrenome japonês, ela tem pais japoneses, mas ela nasceu no Brasil. Essa pessoa, por mais que ela traga a cultura do Japão, mas se ela nasceu aqui no Brasil, ela vai acostumar com muitas coisas aqui no Brasil. Né? Provavelmente ela vai comer de garfo e faca como nós comemos, ela vai comer arroz e feijão no seu dia a dia, tá? Ela vai gostar de futebol, ela deve torcer para algum time brasileiro, tá? Por quê? Porque ela está imbuída dentro dessa sociedade que é o Brasil. Ela cresceu, embora ela possa nas reuniões familiares, ela comer com aqueles palitinhos, tá? Nas reuniões familiares, eles têm ali os seus rituais relacionados à sua tradição do Japão. Ela está vivendo em meio à tradição brasileira. E isso faz com que, mesmo ela sendo de tradição japonesa, de família japonesa, ela costume, ela se fique aculturalizada, não sei se essa palavra existe, com o Brasil. Tá? Da mesma forma vai acontecer com o povo judeu. Por quê? Moisés escreveu para o povo judeu, o povo hebreu. Quando o povo hebreu, eles vão ter os primeiros contatos com a palavra de Deus, eles eram escravos aonde? No Egito. Eles conheciam o seu Deus, sabiam a história do seu Deus, mas o que eles viam no dia a dia? Eles viam a cultura egípcia, eles viam os costumes egípcios. Então isso fazia com que muitos que nascessem ali estivessem aculturalizados, repito, não sei se essa palavra existe, com a cultura egípcia. E no Egito você tinha pelo menos 4 relatos, tá? Aqui, ó, pelo menos 4 relatos aqui, ó, de histórias da criação. Você tinha relatos de histórias da criação, e todos antes da Bíblia, tá? Em Heliópolis, em Mênfis, em Hermópolis e em Tebas. A única coisa que diferenciava esses relatos é que em cada uma dessas cidades eles colocavam o deus herói, né, ou o deus genitor, o deus, uma referência àquela cidade, tá? Uma referência àquela cidade. Mas todas essas histórias, todos esses contos, eles partiam do pressuposto de contar uma história resumida e depois contar a obra com detalhes, tá? Para que o povo pudesse fixar melhor na sua mente aquilo dali. Então essa era uma forma didática de se contar. Quando Moisés, aqui ó, Moisés ao fazer isso, ele estava justamente seguindo a forma mais didática da época, ou seja, contando em 2 etapas. O que parece ser contradição dos relatos, então são apenas ampliação, tá? O que parece que os relatos estavam se contradizendo, na verdade não estava. Quando você pega aqui, olha, vamos voltar, Gênesis, capítulo 1, né? E versículo 1, que fala aqui, a criação, e você lê Gênesis capítulo 2, versículo 4, onde está falando essa é a origem, na verdade é um complemento. Né? É um complemento do que aconteceu no capítulo 1. Não é uma repetição, é um complemento. Primeiro, vamos ver lá então. Primeiro fala da criação do homem e mulher, sem contar detalhes, e depois volta a este ponto para contar detalhes como foi. Ou seja, quando você lê Gênesis 1:26, Deus fala assim, olha, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E no 27 está assim, e criou Deus o homem a sua imagem e semelhança. E criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Ou seja, aqui contou o resumo, Deus criou a humanidade, tá? Macho e fêmea os criou. Deus criou tanto o homem quanto a mulher. Pronto, acabou. Só que aí no capítulo 2, Deus ele vai usar Moisés para poder contar os detalhes de como isso foi feito, tá? Como que foi feita essa criação? Aí vai contar os detalhes no capítulo 2. Não é uma história diferente. Não. Isso aqui é o detalhe do que aconteceu no capítulo 1. Mais um aqui, olha. Não é que Deus cria a vegetação e depois ele conta diferente. Por quê?
O outro argumento que eles usavam ali era o seguinte, que quando você lê aqui, primeiro nos primeiros dias Deus cria a vegetação, cria os animais, tudo certinho, por último o homem. E aí que aqui quando você lê no capítulo 2, né, que o homem ele é criado primeiro. Na verdade não é isso aqui, olha. Primeiro Deus cria a vegetação. Depois Deus cria o jardim e coloca o homem lá para cultivar. Quando você lê a história aqui do capítulo 2, deixa eu voltar nela lá. Versículo 5. Capítulo 2, versículo 5. Toda planta do campo não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Vai acompanhando aí. Soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alvo vivente, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista para a comida. Ou seja, no segundo relato, Deus está falando da criação do jardim do Éden. Não é que primeiro Deus faz o homem e depois Deus ele vai contar de novo diferente. Não tem contradição aqui. Primeiro Deus fez tudo, depois o homem. Aqui no capítulo 2 vai contar os detalhes. Olha, então agora Deus criou o homem. Quando Deus criou o homem, Deus criou um jardim. E nesse jardim que Deus fez brotar várias árvores frutíferas ali e coloca o homem para poder lavrar. Tá? Então não é contradição. É um detalhe da criação do primeiro capítulo. Depois, primeiro Deus cria a vegetação, depois coloca o homem. Foi o que eu li, né? Então nós não temos dois autores aqui. Apenas um conto relatado como era contado na época dos contos egípcios e sumerianos. Ou seja, eu tenho Moisés sendo usado, sendo inspirado por Deus para poder trabalhar com o povo com a melhor didática da época, tá? Com a melhor forma. Por que a gente pega hoje no pé do pessoal da escola dominical, dos professores da escola dominical, para se aperfeiçoarem, para poder estudar, para poder trazer um melhor ensino para os alunos? Porque informação por informação todo mundo tem. Informação por informação, a internet está cheia. Conteúdo por conteúdo, o aluno não precisa de você. Ele entra no Google, ele entra no YouTube, ele tem acesso a todo o conteúdo. Mas por que ele precisa do professor? Para poder ensinar o caminho de pegar aquele conteúdo e fazer aquele conteúdo ser conhecível, ser entendível da melhor forma pelo aluno. Qual a melhor forma do aluno conseguir entender e aplicar aquele conteúdo na sua vida? Por isso que o professor hoje é eficaz. Por isso que o professor é necessário. Então Moisés, quando ele é usado por Deus ali, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai ser um professor. E como professor, ele vai usar a melhor técnica didática que tinha na época para fixar na mente daquelas pessoas, repito, que não estavam na sua maioria lendo, mas na sua maioria ouvindo. E usando uma forma didática, a melhor didática da época, Moisés ele vai contar esse relato da criação o início aqui em duas etapas. Primeiro ele conta resumido e depois ele vai contar com uma explanação maior sobre o que aconteceu. Mas um outro ponto que de repente você precisa saber é que o Novo Testamento também aprova a autoria de Moisés como sendo o autor do Gênesis. Ou seja, quando eu atesto a hipótese documentária, quando eu falo que eu sou cristão, mas que eu quero ajudar a Bíblia, né? E eu estou indo do lado da hipótese documentária, eu estou anulando todo o Novo Testamento. Eu estou falando que Jesus, por exemplo, foi mentiroso. Porque desde Jesus até os apóstolos, todos apoiaram e acreditavam na autoria de Moisés como sendo o autor do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Vamos ver um exemplo aqui de Jesus
tá? De Jesus confirmando a autoria de Moisés. Abra aí comigo João capítulo 5, versículo 46 e 47. Vamos lá então, João capítulo 5, 46 e 47. Olha o que diz aqui, ó. Porque se vós creis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Olha só, Jesus falando. Ó, vou ler de novo. Versículo 46. Porque se vós creis em Moisés, crereis também em mim, porque de mim escreveu ele. Escreveu ele quem? Moisés. Mas se vós não credes nos seus escritos, ó, nos escritos de Moisés, como crereis nas minhas palavras? E Jesus abre mais uma problemática, ou seja, se eu não creio nas palavras de Moisés, como eu creio nas palavras de Deus, de Jesus? Se eu creio que Jesus falou a verdade, como eu posso pegar Jesus se referindo a Moisés e dizer que não foi Moisés que escreveu, né? Então tá aí, ó, anota aí no seu caderno, na sua Bíblia, uma comprovação de que a hipótese documentária não procede vindo do próprio Jesus, né? Mas os apóstolos também, eles convalidaram, tá, a experiência de que Moisés tinha escrito. Vamos ler lá, Pedro, ele aprovando a autoria de Moisés, em Atos capítulo 3, versículo 22. Atos, capítulo 3, versículo 22. Tá assim, olha. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Tá? Aí muitos ainda alegam assim: ah, mas é porque se referiam ao livro, aos 5 primeiros livros, como Moisés. Mas é mais outra prova, porque Moisés havia escrito esse livro. Mas Paulo também fala, é Romanos 10, versículo 5. Gente do céu, eu li ao contrário, Romanos 10, versículo 5. Agora sim, olha lá, ó. Ora, Moisés escreveu a justiça, que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Tá? Então tenho aí Paulo também comprovando a autoria de Moisés. Outro ponto aqui para a gente fechar seria mostrando a revelação do próprio Deus. Tá? Seria a revelação de Deus. Então, pensem comigo. Caiu a minha Bíblia aqui. Vamos lá. Vamos pensar. Na época, viram que eu trouxe para vocês relatos da criação escritos muito antes de Moisés? Então, na cultura da época, todo mundo, eles adoravam deuses. Todas as culturas da época tinham relatos da criação se referindo a deuses, a vários deuses, e que esses deuses haviam criado a humanidade, cada um fez uma parte. Tanto a cultura sumeriana quanto a cultura egípcia, né, traziam relatos da criação mostrando deuses reunidos ali, criando, através do seu egoísmo, o ser humano, para que eles não viessem a trabalhar. Então, quando Moisés ele vai escrever o livro de Gênesis, no primeiro capítulo, Moisés ele não põe o nome desse Deus, ele só refere a Deus como Elohim. É como se, quando Moisés começa a escrever, né, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra. Moisés não dá nome para esse Deus, ele apenas diz: no princípio criou Deus. Isso levava os leitores a pensar: mas qual Deus ele está falando? Que Deus é esse? Né? É babilônico? Ou melhor, é sumério? É egípcio?
Né? Qual Deus ele está dizendo? Será que é Enki? Será que é Enlil? É Ea? É Ra? Amon? Quem será? Moisés não fala o nome. Moisés não aponta quem era aquele Deus. Por quê? Se Moisés já começa a origem, né, começa o primeiro capítulo mostrando quem era esse Deus, então esse Deus, aquelas pessoas que já estavam acostumadas com um politeísmo muito grande, onde nenhuma cultura na época falava de um único Deus, né? Todas as culturas diziam de um Deus, mas que gerou vários deuses. Aquelas pessoas poderiam pensar que o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, era simplesmente mais um Deus. Era simplesmente um Deus a mais no meio de tantos deuses que já existem. Era um Deus a mais no meio de tantas divindades que eles adoravam. Era um Deus a mais para que eles pudessem erguer um altar de adoração. Era um Deus a mais para que eles pudessem se lembrar no meio de milhares de deuses que existiam. Mas Moisés ele começa quebrando paradigmas. Ele começa contando o relato da criação e ele não fala o nome de Deus. Mas ao contrário do que os outros relatos dizem, ele mostra que esse Deus que ele quer revelar, ele é um Deus que ele criou o universo. E uma coisa que tem de muito interessante nos relatos da criação é que em todos os relatos que existem, o universo ele é eterno. O universo sempre existiu, tá? E que a partir do universo, aquela matéria gera um Deus. E esse Deus gerador vai dar origem aos outros deuses. Agora, quando Moisés começa a anunciar um Deus que eles não conheciam, que levava eles a pensar, que Deus é esse? Moisés já começa criando ali um paradigma para eles. Olha, no princípio, ele criou os céus e a terra. E eles poderiam pensar, mas como assim? Que para eles, o universo que criou Deus. Mas agora, nesse conto de Moisés, foi esse Deus que criou o universo. E Moisés ele vai mostrando para eles um Deus enorme. Um Deus que você não podia contar, você não podia medir. Um Deus que você não podia imaginar. Porque esse Deus, ele estava em toda parte, porque o tempo não comporta Deus. Porque Deus está antes do tempo. O espaço não comporta Deus, porque Deus fez o espaço. Tá? As coisas aqui não são imprescindíveis para que Deus sobreviva, porque Deus que criou todas as coisas. Então Moisés mostra para eles um Deus que ele é onipotente. Ele literalmente tem todo o poder. Ele não precisou da ajuda de nenhum Deus para que criasse as outras coisas. Moisés mostra para eles um Deus que criou todo o universo. Um Deus que criou não só a terra, não só o sol, as estrelas, mas criou a lua, as estrelas, todas as constelações. Um Deus que criou as galáxias. Todo o universo. E tem um relato que conta, eu vi um exemplo de um professor uma vez, que se você pudesse pegar o Sol e diminuir o Sol do tamanho de uma laranja, e você colocasse o Sol aqui, que a próxima estrela mais próxima do Sol estaria a 2.000 quilômetros de distância desse Sol. E a próxima estrela, 2.000 quilômetros. E a próxima, mais 2.000 quilômetros. Hoje entende que no nossa galáxia, né, existem 200 bilhões de estrelas. A maioria dessas estrelas, ou algumas,
muito maiores do que o Sol. E hoje a gente sabe que essa galáxia ela é apenas uma no meio de 200 milhões de galáxias. E às vezes, se você quer saber o número de estrelas, você soma 200 milhões vezes 200 milhões de estrelas, de galáxias. E aí você vai chegar mais ou menos no tamanho de estrelas que existem. E cada uma dessas estrelas provavelmente seja um sistema com vários planetas girando ao seu redor. E tudo isso não chega a 3% do que é o universo. Porque o universo, acredite que a maior parte dele é feito de matéria escura e energia escura. E aí você pega esse Deus que criou tudo isso. Olha o tamanho desse Deus. E isso leva as pessoas a pensar, mas quem é esse Deus? Quão grande, quão maravilhoso é esse Deus? Ele é maior do que os outros deuses? Aí no segundo relato, esse Deus, que é tão grande, ele se apequena, ele se diminui, né? E ele se faz tão pequeno. E ele vai lá no Jardim do Éden. E no Jardim do Éden, ele conversa com Adão e Eva. E a palavra diz que todos os dias, na virada dos dias, Deus, ele ia ali no jardim se revelar como o Adonai Elohim para Adão e Eva. Ou seja, lembrando que Adonai, eu estou mudando o nome, que a gente não sabe o nome original de Deus. Mas agora ele se revela como o Adonai Elohim, o Senhor Deus. Aquele Deus que é tão grandioso, que no capítulo anterior ele fez tudo. Agora no próximo capítulo ele se revela para aquelas pessoas. Então essa é a mensagem. Porque se Moisés coloca esse Deus, já no início as pessoas poderiam pensar, ele é mais um. Mas hoje, quando elas ouviam falar, e hoje, quando eu e você ouvem falar desse Deus, você tem certeza, ele não é mais um, ele é o único Deus. Ele não é mais um entre tantos deuses, ele é o único Deus verdadeiro. Ele é o Criador dos céus e da terra. Né? Ele, ao passo que as outras histórias mostravam um Deus criando alguma coisa, o ser humano por interesse, ele criou por amor. Ele criou por amor o ser humano. E que para ele criar esse ser humano, um preço ele teve que pagar. Que bonito, né? Então, essa é o relato aí de Gênesis, capítulo 2 e capítulo 1, principalmente, mostrando para nós o relato da criação. E veja por esses textos que ela não condiz com as escrituras sagradas. Que realmente nós acreditamos, Jesus acreditava nisso, que foi Moisés que escreveu o livro de Gênesis e os 5 primeiros livros da Bíblia. Agora, você percebeu aí que quando eu comecei a mostrar um dos detalhes porque foi Moisés, eu mostrei alguns relatos da criação. E aí nós entramos em um outro dilema. Será que você sabia disso? Você sabia que antes da Bíblia ter sido escrita, talvez mais de 1000 anos atrás, antes da Bíblia ser redigida, já existiam histórias contando como a Bíblia, o mundo foi criado? E mais, que nessas histórias que existiam antes da Bíblia, elas contavam relatos muito parecidos com o que está na Bíblia Sagrada? Interessante. Então, na próxima aula, nós vamos ver esses relatos. Nós vamos ver os relatos referentes à criação. Tá? Os relatos referentes à criação e um paralelo entre os relatos da criação e a Bíblia Sagrada. Será que a Bíblia, então, ela é uma compilação de histórias que existiam antes dela e que nada disso aqui é original? Como que nós podemos responder isso aí? Então,
na próxima sexta-feira, já vem preparado, nós vamos falar desse assunto também, que é um assunto muito edificante, mas que poucas pessoas comentam isso daí, tá? Que Deus te abençoe, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.